Olá! Então, estamos juntos com mais um encontro do Missão Delas. Olha que delícia! Camila Favato, falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um prazer imenso poder dividir mais um papo super gostoso do nosso Missão. O tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento afetivo. O que a sociedade impõe para a gente como sendo ideal? Mas é ideal para quem, afinal de contas? Não é isso? Olá, meninas. Olá! Sexto episódio do Missão Delas, hein, gente? Incrível, né? Cada dia mais avançando com esses temas que a gente tem aí no nosso dia a dia, temas que faz parte da nossa vida, né? Hoje, Ana Pavani, diretamente do estado de São Paulo, na Missão Delas para você. Boa tarde, mais um. Estamos na missão de sempre, sexto episódio, e isso para nós é muito gratificante porque nós temos trazido temas interessantes e com conteúdo vasto para que vocês aí pensem a respeito da vida de vocês, que a maioria dos assuntos é vida cotidiana, né? E o de hoje não deixa de ser relacionamento afetivo. Lucila Torres, diretamente de Feira de Santana, na Bahia, para vocês. Olha que riqueza, gente. Uma mineira, uma paulistana, Jana, que chama? Paulistana, desculpa. Uma paulistana e uma baiana. Na tela de gente. É a Missão Delas presente em 3 estados brasileiros. Já dá para falar que somos multinacional. Vamos dominar o mundo. Daqui a pouquinho estaremos com a pontinha, um pezinho lá. Já estamos lá, já estamos chegando. Estamos batendo na porta, está alguns bons quilômetros daqui. Mas é isso, né, gente? Relacionamento afetivo. A sociedade nos impõe algumas coisas. Aliás, a sociedade nos impõe muitas coisas. Quem já passou pelos 5 outros episódios vai ver que a gente sempre traz alguma coisa que foi imposta por alguém e como nós nos posicionamos perante isso, né? Então, quem não viu ainda, já convido, já deixo aqui o convite para ir lá, para visitar, para ver, para comentar e para deixar sugestões, tá? Relacionamentos afetivos. Por que nós chegamos nesse tema? Só quem ficar até o final vai saber, tá? Porque aqui a gente tem 3 tipos de relacionamentos diferentes. E são 3 tipos de relacionamento que, teoricamente, a sociedade sempre vai dar pitaco, né? Hoje, por exemplo, eu casei, eu tinha, na época, 32 anos. Velha pra caramba, se for ver, né? É verdade. Isso é uma das... De acordo com... De acordo com as normas da sociedade, que a sociedade criou, sabe lá Deus de onde já se viu eu casar aos 32 anos, né? Absurdo isso. Aos 32 anos, acho que na época dos nossos avós, as nossas avós já estavam, acho que no 3º ou 4º filho, talvez, né? Ou no 10º. No 10º. Dependendo da idade que ela... Porque antigamente, 18, 19 anos, já estava velha para casar. A minha avó casou com 24. Minha avó casou com... Minha avó, para a época dela, minha avó também casou velha, né? 24 anos. Minha mãe casou aos 27, então, assim, teoricamente, a sua avó casou muito mais velha que a minha mãe, se for ver numa proporção hierárquica, não, é cronológica, né? Cronológica. E é isso que a gente vai trazer um pouco, né, gente? O que a sociedade acaba nos impondo. Então, eu casei aos 32, mas olha só, segura aí, tem elas duas também. Olha só, o que é relacionamento afetivo, né? Se a gente for olhar, o que é isso? São as relações que nascem e vão se mantendo, não por obrigação de relacionamento, mas porque existe afeto, cumplicidade, afinidade emocional, intelectual entre as pessoas envolvidas. Aqui a gente traz alguns temas justamente para discutir sobre isso, né? A gente trouxe em vários momentos, falando um pouco sobre normose, falando um pouco sobre esse efeito manada, como que é isso? E a gente sempre vai vir nesse movimento de quem é você no meio do povo, né? Quem é você? Você realmente está conectado com aquilo que é importante para você ou as pessoas estão ditando o que é importante na sua vida?
Então, quando a gente fala de relacionamento afetivo, a Jana já dividiu, eu sou casada com a Fabrícia há 14 anos, né? Um relacionamento homoafetivo. Então, durante muitos anos, eu vivi também situações muito desconfortáveis por causa da minha orientação. Mas aí vem a pergunta do início novamente. Mas o que é relacionamento ideal e ideal para quem? Né? Por que as pessoas continuam criando características e sentindo que podem opinar sobre relacionamentos das outras pessoas? E o que é relacionamento? Porque da mesma forma que eu passei por uma série de situações, a Jana também passou. Ô, Jana, quando é que você vai casar? Ô, Jana casou, e aí, quando é que tem filho? Ô, Jana já tem um filho, quando é que vai vir o próximo? E por aí vai. E eu também tive uma série de questionamentos, né? E entre o casar e ter filho, pera lá que depois eu conto a minha parte também, gente. Tem coisa aí que a sociedade também pôs. Exatamente. Então, a gente está aqui justamente para mostrar que dentro do nosso papo, dentro da nossa missão, nós já temos aqui 3 formas de relacionamento diferentes. Imagina, então, que não tem no mundo. Então, que porcaria que é essa das pessoas tentarem achar o que é ideal? Ainda! Né, ideal Lucila? Para quem, né? Né, Lucila? Ideal para quem? Ideal para quem? O que eu acho interessante é que nós vamos sendo levados, né, a esse meio, porque, teoricamente, esse meio é um pouco, não vou dizer que é um pouco, não, é ilusoriamente seguro, né? Se eu casar, eu vou ter a segurança das pessoas não ficarem me cobrando porque eu não casei, né? No caso de Camila, ou eu casei com um homem, as pessoas não vão ficar me julgando porque eu não casei com um homem, porque, teoricamente, a regra é você casar com um homem, uma mulher casar com um homem casar com uma mulher. Mas essa regra foi escrita por quem? Aonde é que está dito que você tem que ser assim ou que você tem que ser assado? A gente vai imaginando regras na nossa vida e impondo essas regras para outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? Começa com o primeiro núcleo social, que é a nossa família. Ah, mas eu faço isso porque todo mundo faz. Eu faço isso porque sim. Eu casei com 25 anos. Olha, Jana. Na minha época... A Camila casou mais cedo. Camila casou mais cedo. Camila, eu tô aí no meio, de Jana e Camila. 23 para eu fui a mais tarde de todas. Eu sou a que tá fugindo da regra aí, né? De casar aos 32, que absurdo. É verdade. Ó, Jana, ela construiu a vida dela da forma que ela achou, nós 3, né? Construímos as nossas vidas. E ela não foi nessa, como é que eu posso dizer, nessa regra, na manada da sociedade. Não estou dizendo que Camila foi, eu fui. Eu estou trazendo a Jana nesse sentido porque eu fui, né? Eu comecei a me relacionar com um homem mais velho do que eu e que estava me mostrando uma vida segura. E eu casei. Na época, hoje, com 41, quase 42, eu penso, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu casaria com 25? Não. Não casaria. Mas a experiência que eu tive neste casamento me trouxe aonde eu estou hoje, me trouxe. Então, eu agradeço muito. Ou seja, as experiências são muito individuais. Eu casei com 25 e me divorciei com 34. E passei 9 anos num relacionamento que, teoricamente, aos olhos das outras pessoas, era um casamento perfeito. Então, a gente precisa observar muito como é que a gente se comporta nas nossas relações. Eu não posso observar como Camila se comporta na relação dela com Fabrícia ou como Jana se comporta na relação dela com o esposo. Por quê?
a minha relação comigo é diferente da relação que Camila tem com ela e da relação que a Jana tem com ela. Para elas terem, cada uma relação, Jana com o esposo e Camila com a esposa, vem delas, porque tudo parte de nós. A relação que eu tinha com meu ex-marido é diferente da relação que eu tive com meu ex-noivo. Depois que eu me separei, depois de um tempo grande, eu tive um noivado. Foi diferente, foram relações diferentes. Ou seja, até a mesma pessoa pode ter tipos de relação diferentes. Então, a gente não pode encaixotar, a gente não pode pegar aquele vasinho de Doriana, Deline, Delícia, sei lá como é o nome da margarina. Duas propagandas aqui já tá... Pegar aquele potinho de margarina e colocar na mesa e dizer, não, agora eu quero uma família de margarina. Você vai construir a família que se encaixa melhor no que você acredita. Quanto mais a gente tenta encaixar ou tenta construir uma família de acordo com o ideal de outra pessoa, mais frustrado a gente fica. Porque a outra pessoa lida com aquela situação da forma que ela enxerga o mundo, e as pessoas, graças a Deus, enxergam o mundo de formas diferentes. Então, quando a gente traz relacionamento, é exatamente quebrar esse paradigma. Veja que são 3 pessoas com 3 vidas diferentes e que se respeitam entre si, que têm visões de mundo diferentes, mas que em algum momento essa visão, que coisa boa, eu agradeço muito o universo por isso, essas visões, elas se cruzaram, né? Significa que nós 3 vamos viver a vida igual? Não. A gente tem propósitos de vida muito parecidos, mas as vidas da gente são diferentes, os gostos da gente são diferentes. E isso é que é legal. O relacionamento bacana é aquele relacionamento que um complementa o outro, né? É quando afetivo, a gente fala de relação afetiva, até a questão do significado da palavra mesmo, né? O que significa afetivo, né? Quando a gente fala de relação afetiva, a gente não fala apenas de relação afetiva casal, a gente fala de relações afetivas, amizade. Entendeu? A amizade também é relação afetiva. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a forma que a gente idealiza essa relação. Olha que legal, né? Você trazendo isso, né? Eu me recordei de um evento, no meu casamento, a gente convidou um amigo nosso, assim, super mega power amigo, e nós já sabíamos da opção dele, nós sabíamos que ele namorava um cara. Até aí, tudo bem. Entre a gente saber e a sociedade saber, tinha uma distância, né? E aí, com toda a liberdade do mundo, o que acabou acontecendo? Não foi surpresa para nós, a gente, né, deixou... Ele não veio falar nada para a gente, mas olha que interessante. Na hora que ele chegou no nosso casamento, chegou ele e uma menina e um outro casal, que na verdade era o oposto. Entendi. Porém, os casais estavam trocados. Isso, mas dentro de um casamento tradicional perante a sociedade, vamos dizer assim, como ele ia com o namorado dele? Na cabeça dele. Hoje tudo bem, hoje super tranquilo, mas isso hoje nós já estamos casados há 14 anos, se ainda hoje o pessoal fica meio assim, imagina 14 atrás. Sim. Pois a Camila pode trazer isso para nós. E aí foi muito legal, porque a gente via a mesa e ao acontecimento era muito engraçado, inclusive ver de fora, né? E os dois de mãozinha dada, eu falava, não, gente, tem que ter muito afeto para conseguir ser cúmplice até nisso. Acaba tomando uma postura, né? Não é humilhante, não foi nada de humilhação, pelo contrário, porque como entre eles, então entre eles era super normal, né? Eles se posicionarem perante a sociedade dessa forma. Mas como nós sabíamos da real situação, ficou assim, pô, vai, assume logo, vai, né? E aquela coisa, né? Mas e a sociedade, né? Ideal perante quem, né? E aí, naquele dia, no meu casamento, o meu primo assumiu.
Ah, legal. Olha que bacana, olha que bacana. Ô, Gina, Aí você vai falou ser. uma coisa, assim, que não deveria estar normalizando, graças a Deus, mas não deveria ser normal nunca, porque a gente está falando sobre a pessoa ser o que ela acha que ela deve ser. Você falou que foram os casais e os casais foram trocados, né? E que Sim, para eles era um acordo e que isso era normal. Não deveria, né? Não deveria ser normal. Concordo. Era normal entre eles, porque perante a sociedade, eles já se via para eles, É né? porque era mais fácil para eles Demais. lidarem com os olhares. Constrangimento. Exato, né? E se, por exemplo, vamos supor que o outro, porque como era trocado, vamos supor que um dos casais não pudesse ir, então, teoricamente, iria só um casal. Iria ficar mais difícil, porque, querendo ou não, você está quebrando uma relação afetiva. Sim. Meio que eu estou emprestando o meu marido para alguém poder ir num lugar para poder fazer uma... Então, é muito interessante essa questão do filho, né? Porque eu demorei 10 anos por ter filho. Ou seja, mais a quebra de paradigma, né? O que é que você acha disso, Camila? Então, eu acho que a grande... E agora, Dulcila? acho que Desculpa, me soltou, Camila, né? a gente não sabia se você tinha... A gente foi Olha fazer, só. será que a Camila travou? Será que Não, tô aqui. É porque às vezes eu brinco com elas, eu finjo que travei. E elas acreditam. Olha lá. Olha só, a grande questão... Eu não queria crer que você ia fazer isso aqui, Camila. Eu não queria crer. Faço. Claro que faz. Ainda mais papato. Você acha que não vai fazer? Ó, a grande questão é quantas vezes, quanto mais a gente vai continuar permitindo que pessoas de fora determinem o que a gente sente dentro, né? Porque, por exemplo, antigamente, ou ainda existe, antigamente nada, infelizmente tem tanta coisa tão idiota acontecendo, não tem outra palavra para dizer, mas as pessoas acham que podem definir como a pessoa vai namorar, como a pessoa vai casar, ou às vezes até com quem a pessoa vai casar, né? Como é que vai manter uma família, como é que vai cuidar dos filhos. Antigamente, a união era considerada como indissolúvel, que se separar, era melhor a mulher ser viúva do que ser separada. Faz o quê? Mesmo quando afeto não definia mais aquela relação, né? Às vezes era o contrário, era uma relação que já não existia afeto mais. Eu lembro muito de uma frase que falava assim: eu quero muito ter alguém para chamar de meu, ter alguém para chamar de seu. Oi, estamos falando de posse, eu não quero ninguém para ser meu, né? Então, assim, o quanto a sociedade impõe determinadas características e a gente está cansado disso. Mas com relação a isso, a relacionamentos, eu concordo com a maioria. Cara, você é um bocó, porque se você não começar agora a perceber e entender que as pessoas têm o direito de serem felizes, a maneira com que elas decidem, e isso não tem nada a ver com a sua vida, você é um banana que só veio para tentar prejudicar a vida de outras pessoas. A sua opinião, quando é para diminuir a opinião do outro, quando é para diminuir a forma com que o outro conduz a vida, não vale absolutamente nada. Se um casal quer ter filhos, ok. Se não quer, ok. Se é mulher que casou com mulher, se é homem que casou com homem, se é um trisal, porque agora a gente escuta muito isso. A questão é, se eles resolveram viver entre 3 pessoas dentro de um relacionamento, onde isso prejudica ou interfere na sua vida. Então, acho que muitas vezes a gente esquece dessa grande questão, né? Mas como eu vou explicar isso para o meu filho? Explica para o seu filho que é amor, porque o que a gente precisa hoje é disso. A gente precisa explicar para os filhos como se ama, como se tem empatia. Hoje, mais do que nunca, porque antigamente até justificava algumas coisas, porque as pessoas eram valorizadas por questões técnicas. Eu valho o quanto eu conheço do conteúdo XYZ na minha profissão.
Hoje, a tecnologia está assumindo o comando de tudo. E se você não começar a preparar o seu filho para ser um ser humano, ele vai ficar perdido no mercado daqui 10, 15, 20 anos. Porque as emoções é que precisam ser mais bem trabalhadas hoje. Então, quando a gente fala de relações, quando a gente fala de relacionamento afetivo, a grande questão que a gente quer trazer, e a gente vai falar sobre várias outras questões, tá? A gente vai falar aqui em outros encontros sobre relacionamento tóxico, a gente vai falar sobre relacionamento interpessoal, sobre relacionamento no trabalho, sobre relacionamento com você mesmo. Mas aqui a grande questão que a gente quer puxar para o relacionamento afetivo é o quanto a sua relação é definida por quem você é ou definida por o que as pessoas acham que deve ser. Né? E olha o que eu já ouvi. Externo. Ó, oi? Não, eu já ouvi assim, ó, a gente atende N pessoas, independente de rótulo, é a pessoa que eu estou atendendo, né? Eu estou atendendo a Camila Favato, eu estou atendendo a Dulcila Torres, eu não quero saber se a Camila é casada com X, Y, Z, não, isso para mim não importa, assim como para nós. Porém, é óbvio que os relacionamentos acabam vindo para as nossas sessões individuais, isso também não tem como não aparecer. E há um bom tempo atrás, não é agora, já faz bastante tempo, eu atendi um casal, eu atendi a mulher, tá? E depois ela queria que eu atendesse o namorado dela, o noivo dela, tal. Eu não faço terapia de casal, gente, pelo amor de Deus. Não me procurem para isso. Não me procurem para isso. Ou me procurem e eu indico, tá? Porém, como estava relacionado à transição de carreira de ambos, ou seja, eles nem eram casados, tal, e estava relacionado muito à transição de carreira. Então, foi super legal e deu muito para tocar o barco. Só que é lógico que num determinado momento você começa a perceber as divergências. E aí eu, do outro lado, começava a me perguntar, nossa, mas está muito, né, discrepante os objetivos, né? E aí você começa assim, mas aí você vai entender, tô com ele porque eu conheço ele já faz não sei quantos anos. Aí você começa a ver a questão do comodismo. E não foi só isso, não. Já vi outras pessoas, já atendi pessoas bem mais velhas, mais maduras do que eu, e está com o marido por só simplesmente status. Tem gente que fala assim, né? Nossa, é tão difícil começar de novo, começar a namorar. Caramba, difícil para quem? É difícil empurrar uma vida que você não se reconhece mais dentro dela. Né? Mas você Camila, não sabe nem quem você é mais, que é uma das nossas coisas que nós vamos falar, relacionamento de você para com você mesma. Isso aí, essa coisa que você falou, é a questão do comodismo mesmo. A gente não é ensinado a agir. A gente é ensinado a ser reativo, sabe? A gente é muito reativo em relação a tudo. Há muitas coisas na vida. Quando a gente é jogado em uma situação... Porque, assim, quando a gente não muda com consciência, eu falo isso sempre. Quando a gente não muda com consciência, a vida muda, gente, de alguma forma. Ela vai arrumar uma forma, ela vai te trazer uma doença, ela vai te trazer uma traição. Se é algo tão certo como a morte, é a mudança. É a mudança. É a mudança. A vida é cíclica e para que ela se renove, precisa haver a quebra, né? Então, assim, é a parábola da águia, né? Depois eu conto. Ficou estranho isso agora, a parábola da águia, depois eu conto. Não, no próximo episódio. Diferente. Depois você conta, não. No próximo episódio, quem vier vai saber. No próximo episódio eu conto. É isso aí. A gente é reativo a tudo. E por isso a gente sofre tanto. Porque a gente espera o baque. Então, quando a gente começa a ter consciência das coisas que fazem sentido e que não fazem para a gente se adianta a esse baque. Porque o baque vai vir. De alguma forma, o baque vai vir. Então, se você se adianta, você se prepara para ele, né? Você dá uma rasteira no baque, ao invés dele te dar uma rasteira, você dá uma rasteira nele e você já vai estar preparado. Ou seja, meu casamento é infeliz. O que você pode fazer para mudar? Eu não estou falando de... Porque no meu caso, o que aconteceu foi o divórcio. Poderia ter acontecido outra coisa? Na minha vida, não. Na minha vida, mas para alguns sim, que acontecer. Né? Para outras pessoas,
pode acontecer uma renovação de votos, Excelente. sabe? Excelente. Sim. Pode acontecer, não sei, não vamos estar mais casados, mas a gente vai ser namorado. Porque cada um escolhe a forma que quer Sim. viver. E isso... Você sabe, eu já vi casal assim, se separarem, se tornarem namorados, se dão 1000 vezes melhor Melhor. do que 1000 vezes casados. melhor, exato. E tá Então, tudo gente, certo. não existe. A gente não pode viver em fórmula. A gente não pode fazer uma fórmulazinha e o que deu certo porque deu certo isso aqui, deu certo para a Lucila, vai dar para a Eugênia, vai dar para a Camila. Claro que Não. não. É bem aquela Eu história, não para de sinto. se mutilar para caber em caixa que não é sua, né? Pois é, Sim. olha só. A Jana falou que casou com 32, eu me divorciei com 34. Minha vida há 8 anos é totalmente diferente da vida que eu conhecia antes dos 32, sabe? E Lucila, você se arrepende? Não. Sabe por quê? Porque Nem com eu. 34 eu descobri que a dona da minha vida era eu. Que a pessoa que ia fazer diferença nisso que eu chamo de Lucila era eu. Ou seja, quanto mais você acha que o relacionamento... É óbvio que Lucila acha o relacionamento das meninas incrível. O de Ojana é lindo. O de Camila é lindo também. Elas duas têm filhas. Ou seja, são famílias lindas. Eu acho lindo o relacionamento. Eu acho lindo. Lucila, você gostaria de ter? Se eu encontrar alguém que esteja disposto a evoluir comigo, ok. Enquanto isso, Lucila vai continuar do jeito que está. Porque eu não vou do ter mesmo jeito que ninguém... eu também acho muito interessante a forma como você conduz a sua vida, e já te falei isso em Exatamente. vários outros momentos, porque existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Né? Exato. O quanto isso é importante Exatamente. as pessoas se conectarem com isso. É bem aquela história assim, se não vai agregar, para que eu vou ficar carregando mala Só pesada? Claro, lógico. Estar ao Jana, lado de só para estar. Jana, me conte aí o negócio do bebê, da gravidez, depois de 10 anos. 10 Tira! anos. Mas foi muito simples, os dois tinham muito bem traçado o plano profissional de cada um, que nós onde queríamos chegar, né? E aí a gente decidiu depois de 8 anos. Então foram 2 anos para poder ter, definitivamente. E aí, ok, né? Mas até chegar nisso, né? E olha que interessante, né? Muito blá, blá, blá. Mas muito legal, porque, ó, tanto do meu lado, a nossa filha é a única do meu lado, né? A única neta. Então, eu tenho meus 2 irmãos abaixo de mim. Do lado do meu marido, o irmão do meio abriu o caminho, né? Então, ele meio que passou por cima da gente, vamos dizer assim, né? Depois, passados-se 3 anos, vieram 3 netos de uma vez só. Olha que lindo! 3 netos nascendo no mesmo ano. Um em abril, um em maio, um em agosto. A prima irmão. Né? Praticamente. Só que foram, lógico, né? Vários aninhos aí, não pensa em ter filho, tal. Beleza. A gente foi contornando, a gente foi conseguindo lidar com tudo isso, porque nós dois tínhamos muito claro na nossa mente quando era o nosso sim. Nós estávamos muito certo disso, e não nos impactou em nenhum momento sequer, porque os dois têm um autoconhecimento extremamente elevado ao ponto de saber falar sim e não, né? Olha que massa. Aí agora veio assim, a Nádia está com 3 para 4, só tem ela? Só? Tá bom, não tá? Já estava nos planos. Você vai pagar as contas se eu tiver mais um? Você vai parir para mim se eu tiver mais um, né? Jana, e o engraçado é que a cobrança é assim, você só vai ter mais um como... Porque, na verdade, o dinheiro a gente até trabalha para conseguir, mas e o resto? E a pensão? E a educação? Que é muito mais complicada, né? Porque você precisa estar presente. É o que a gente vê na fractalidade, a questão da presença. A gente precisa ter presença nas coisas que a gente faz. Então, você vai criar... não, eu quero ter 5 filhos. Você tem condição, e não é financeira, gente. Sabe por quê? Dinheiro é fácil. Difícil, sabe o que é? E não recebam essa coisa do dinheiro é fácil. Você tem
banhos de dinheiro, não. Se você trabalha e você tem uma educação financeira, você consegue Sim. ganhar dinheiro. Você consegue. Sim. Agora, você consegue ter dinheiro com qualidade de vida? Tempo Você de consegue qualidade, ter né? tempo de qualidade e dar isso para o seu filho? Porque, assim, a gente vem de uma geração, que é a geração X, que é a Millennials, de uma geração que os nossos pais foram muito ausentes na nossa vida porque eles precisaram trabalhar, Sim. né? Então, isso é uma coisa que o Instituto Prosperar faz bem, que é a questão da qualidade de vida, da valorização da vida. Você precisa valorizar a sua vida para que você entenda como é que vai ser a sua relação afetiva com o outro, né? A gente vai trazer, Camila falou sobre vários tipos de relacionamento, Sim. mas, assim, você precisa primeiro ter uma relação afetiva com você mesmo, para você entender qual é o tipo de relação que você quer ter com o outro. Ou seja, a Jana ficou 10 anos casada antes de dar o sim dela para o filho. E se ela não quisesse, estava tudo certo também, porque foi o que aconteceu comigo. Entende? Então, eu vejo as pessoas cobrando coisas que não fazem sentido para outras pessoas. Você pergunta à pessoa se ela está bem com ela, se ela é feliz, se ela está precisando de colo. Não, você aponta o dedo, e eu estou falando você no sentido muito geral, tá, gente? Porque a gente é treinado para isso, para cobrar mesmo. Você aponta o dedo e fala assim, não teve filho ainda, por quê? Já está ficando velha. E eu Tá ficando para titia. Só que você já tem quantos sobrinhos? Pois é. E eu falo isso com propriedade porque era isso que eu ouvia, sabe? Então, pensem bem nas coisas que vocês vão falar para as outras pessoas. Pensem bem o que vocês vão falar para os casais. Pensem bem na forma como vocês lidam. Na verdade, antes de vocês falarem, pensarem e cobrarem, vocês têm que pensar em como vocês lidam com os próprios relacionamentos. Porque assim a gente começa a entender como é que a outra pessoa se sente quando a gente começa a cobrar. Tá? E aí, gente, não é assim, até indo para os finalmente, não é chegar agora e amanhã você se divorciar ou você fazer tal coisa, calma, tá? Porém, põe aí uma pontinha atrás da sua orelha. Como que está hoje o seu relacionamento afetivo? Né? Você está por obrigação, né? Você está realmente afetivamente entregue, né? Como que está isso para você? Você está feliz de fato, né? Você está plena, é genuíno? Então, pensa nisso. E a missão delas, a nossa missão é essa, tá? Como é um tema um pouquinho mais particular, um tema um pouquinho que envolve bem mais a sua intimidade, se você não quiser colocar nos comentários o que você achou, pode mandar para a gente sempre deixa o e-mail do Instituto, tá? Que a missão delas faz parte do Instituto Prosperar. Então, a gente sempre deixa lá o e-mail do Instituto, se caso você quiser entrar em contato com a gente via esse e-mail, pode mandar lá que a gente vai gostar muito de ouvir você, tá bom? Ó, o Jana Pavani, diretamente de São Carlos, estado de São Paulo, no Missão Delas para você. Ducila Torres, de Feira de Santana, na Bahia. Muito obrigada por mais uma missão. Cada dia que passa, eu fico mais feliz e satisfeita de estar aqui, trazendo conteúdo de muita qualidade para vocês. A gente estuda muito, a gente trabalha muito para levar, né, para vocês, ou trazer para vocês muito entendimento, autoconhecimento, expansão de consciência, tá? E para que vocês entendam que tudo isso está muito ligado a vocês próprios, né? Que tudo que acontece na sua vida parte de você. Então, um cheiro da Bahia para vocês. Isso aí. A gente já está no encerramento, só falar um pouquinho do Instituto Prosperar, porque a Ducila falou um pouquinho, a Jana falou um pouquinho, nós somos sócios do Instituto Prosperar. O Instituto Prosperar é uma empresa focada em educação corporativa. A gente faz um trabalho para levar para as organizações, para as empresas, um olhar mais humanizado, mostrando que o principal ativo das empresas são as pessoas. Então, a gente trabalha muito forte nisso.
A gente vem desbravando, trazendo grandes resultados com organizações incríveis que estão nos apoiando, trabalhando junto com a gente para isso, e todo mundo, no final das contas, sai ganhando. Nós, a empresa, a sociedade e principalmente as pessoas. E é isso. Camila Favato, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi um prazer enorme falar com vocês. Um beijo e um cheiro. Um cheiro!